Muito bem, nós sabemos que o homem desde o início, desde que foi criado, Adão, ele teve o privilégio de ser ensinado por Deus. E eu creio que o próprio Deus lhe ensinou como adorá-lo. Foi Deus que investiu Adão e Eva, depois do pecado deles. E a palavra nos diz que o Senhor tomou a pele de animais. Muito provavelmente, o Senhor mesmo ensinou Adão a levantar um altar, a sacrificar animais, sangue ser derramado para cobrir o seu pecado, prefigurando o sangue puro e inocente do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Deus homem, Jesus, o Filho de Deus, que daria sua vida na cruz do Calvário para a salvação de todo o homem. E o altar é exatamente para adoração ao Senhor, para trazer a Deus o coração dizendo: Tu és o meu Deus, eu creio em Ti, eu busco a Ti, eu quero Te ouvir, eu Te pertenço. Altar e adoração, passando de geração em geração. Alguns adorando da maneira correta, como Abel, alguns adorando da maneira errada, como Caim, alguns sendo aceitos por Deus, como Abel, outros sendo rejeitados por Deus por estarem fazendo a sua própria vontade, como Caim. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, vamos encontrar a mulher samaritana tendo uma aula sobre a verdadeira adoração. Vamos ver? Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Eu sou. Que coisa linda, que aula maravilhosa, com poucas palavras, quanta coisa Jesus disse. Aquela mulher reconheceu que ele era um profeta, disse, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Porque ele lhe disse tudo da sua vida. Jesus expôs a vida dela, ele podia ver o seu coração. Então ela aproveitou aquele momento. Se tu és profeta, se tu sabes todas as coisas, se tu conheces a minha vida, eu tenho uma questão. Eu quero adorar a Deus. Eu quero conhecer Deus e eu quero adorá-lo de uma forma que Ele aceite a minha adoração. Eu quero ser uma adoradora do único e verdadeiro Deus. Então ela tinha uma dúvida e expôs a sua dúvida. Senhor, os judeus dizem que é para adorar em Jerusalém. E os nossos pais, os samaritanos, dizem que é para adorar aqui no monte, neste monte. Qual é o lugar certo para adoração? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Assim que Moisés terminou de escrever o Pentateuco, e terminou ali de ditar e escrever o último livro, Deuteronômio, ele disse, olha, assim que vocês entrarem na Terra Prometida, nos dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, vocês vão ler as bênçãos e as maldições. Bênçãos sobre aqueles que ouvirem a palavra da lei e obedecerem à lei. Maldições para aqueles que não obedecerem à palavra de Deus, para aqueles que viverem
longe, fora da palavra de Deus, a maldição, o Monte Ebal. Então, quando Josué entra com o povo na terra, quando Josué vence os inimigos, ele faz exatamente o que Moisés havia dito. Eles vão ler as bênçãos no Monte Gerizim, as maldições no Monte Ebal. E porque o Monte Gerizim era de bênção, os samaritanos então criam que ali era o lugar para Deus ser adorado. E quem eram os samaritanos? Qual a história deste povo? Como ele veio parar em Samaria? Nós sabemos que o reino de Israel tinha as 12 tribos e depois do reinado de Salomão, o filho dele, Roboão, não foi sábio como seu pai. O reino se dividiu. Jeroboão, que era capitão de Salomão, ele assume o reinado de 10 tribos ao norte. São chamadas as tribos de a nação de Israel. E 2 tribos ao sul ficam com o filho de Salomão, Roboão, a tribo de Judá e Benjamim. A capital das tribos do norte é Samaria, a capital das tribos do sul é Jerusalém. E estas 10 tribos do norte são levadas anos depois para a Síria e nunca mais retornam. São chamadas as 10 tribos perdidas de Israel. Então ficam as tribos do sul, Judá e Benjamim. E vão para a Babilônia, retornam. Aí na época de Jesus, são essas tribos, os judeus, que aí estão. E então, quando aquelas 10 tribos são levadas pelo rei da Assíria, vieram leões. E os leões estavam matando as pessoas que moravam naquela região de Samaria. Quem eram essas pessoas? O rei fazia o seguinte, ele levava o povo da terra para outra terra e trazia povos de outras terras para a sua terra. Então o rei trouxe de Amate, de Arpate, de Ava, Sevafaim, trouxe daquelas regiões pessoas para morarem ali em Israel, ali em Samaria, e levou o povo de Israel para a Síria e para outras regiões. Os leões vinham, matavam as pessoas e eles então reclamaram com o rei da Síria: leões estão vindo, estão nos matando, não temos como vencer esses leões. E então aconselharam o rei: olha, é o Deus da terra que não está sendo adorado. Manda sacerdotes do povo de Israel ensinarem esse povo estrangeiro que está em Samaria a adorar o Deus de Israel. E foram sacerdotes e ensinaram, mas eles continuaram com aquele sincretismo, com seus deuses e com Deus de Israel. Por isso, quando Israel foi restaurado e veio para Galileia, voltou de Babilônia, ali estavam os samaritanos adorando Deus Jeová, o Deus de Israel, mas, contudo, não era da maneira correta. Então, eles eram rejeitados. A questão foi a adoração. Aquela mulher tinha uma dúvida: como deve ser a adoração? Adoração igual dos judeus, adoração igual dos nossos pais. Que adoração o Deus verdadeiro vai aceitar? Que adoração? E ela perguntou a Jesus: onde se deve adorar? Pensando na forma, no ritual. E Jesus lhe diz: olha, chegou a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vão adorar o Pai. Mas o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É Jesus trazendo a universalidade do reino para todas as nações, para todos os povos. Impossível sair do Brasil até Israel, principalmente anos atrás, quando não tinha avião, não tinha meios de transporte tão rápidos. Impossível para festejar as 7 festas anuais. Tão difícil para quem morasse lá no sul da África, para estar em Israel 3 vezes por ano para adorar ao Senhor. Então Jesus trouxe esse entendimento. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Chegou esse momento, chegou através de Cristo, chegou através da sua revelação.
adorar ao Pai em espírito. Podemos ter aqui a haste vertical da cruz. Adorar a Deus a quem não vemos, proclamar os seus feitos, proclamar os seus atributos, proclamar quem Deus é. E adorá-lo em verdade é adorar a Deus na haste horizontal da cruz, amando ao próximo a quem vemos, adorando a Deus a quem não vemos e em verdade, demonstrando este amor a Deus através do amor ao próximo. Foi o que Jesus pregou, foi o que Jesus ensinou. Ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Amar os perseguidores, amar os que nos odeiam, amar e abençoar. Esta é a verdadeira adoração. Adorar a Deus sobre todas as coisas e revelando esta adoração, amando ao próximo, obedecendo a sua palavra, amando ao próximo a quem nós vemos. Amém? Esta foi a lição que o Senhor passou para a samaritana e que nós aprendemos hoje. E você é um adorador? Gostaria de ser um verdadeiro adorador? Então vamos ao primeiro passo, entregar sua vida a Jesus. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Sei que sou um pecador e tenho vivido longe dos Teus caminhos. Eu te peço perdão, perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me. Eu confesso que Jesus Cristo é Senhor, o meu Senhor. Eu entrego a Ele a minha vida e o meu coração, a minha família, a minha casa. Pertencemos a Ti, Senhor. Recebe-nos. Ensina-nos a Te adorar de todo o coração e amar ao próximo com todo o nosso coração. Ajuda-nos a viver só para Ti, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.